Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2024 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da segunda fase. Um mol de um gás ideal monoatômico inicialmente a temperatura T0 pode ser levado de um estado inicial para um estado final através de dois processos distintos. No primeiro processo, a temperatura do gás é mantida constante. No segundo processo, a pressão do gás é mantida constante. Sabendo que, no estado inicial, o volume ocupado pelo gás é V0, e no estado final, o volume ocupado pelo gás é 4V0, a razão entre as quantidades de calor absorvido pelo gás ao longo do primeiro processo e a quantidade de calor absorvido pelo gás ao longo do segundo processo é... Então, para resolver essa questão, quando a gente fala em trabalho de um gás, tá? Normalmente a gente fala assim, ó, o processo de expansão de um gás ideal quando o pistão se desloca infinitesimalmente da posição 1 para a posição 2. Então, o trabalho a derivada do trabalho vai ser igual à força vezes a derivada da distância. No ensino médio, a gente despreza essa variação muito pequena, né, do êmbolo, no caso do pistão, né, num trabalho. Mas a realidade é que a gente tem que levar em consideração essas pequenas alterações. Então, a gente diz o seguinte, que F é a força exercida pelas moléculas do gás na superfície do pistão, que tem área A. Então, a gente sabe que lá da hidrostática, pressão é igual a forças pela área, né? Então, a gente sabe que força é pressão vezes a área. Aí, o que acontece? A derivada do trabalho é a força vezes a derivada da distância que o pistão moveu. Então, a gente pode continuar falando o seguinte. O trabalho de um gás, ele é dado por quem? No gráfico pressão por volume, quando a pressão e o volume variam, é a integral de volume inicial até o volume final, vezes a pressão e a derivada do volume, né? No ensino médio, a gente fala o quê? Trabalho é pressão vezes volume. Ou trabalho é numericamente igual à área da figura. E aí a gente tem aquela conclusão. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o volume diminui, o trabalho diminui. Se o volume não varia, o sistema não realiza trabalho, né? É assim que a gente faz. Agora, aqui que está a grande diferença. Quando a gente tem uma transformação isobárica, no ensino médio a gente fala o quê? Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Levando em consideração a pequena variação no volume, a gente tem que fazer o quê? Trabalho de 1 a 2 é igual a integral de V1 a V2, pressão vezes a derivada do volume. Né? A transformação isocórica, a gente faz o quê? Isocórica é a transformação isovolumétrica. Se o volume não varia, a gente sabe que o trabalho é numericamente igual à área, como não tem área, o trabalho é nulo. A integral de pressão pelo volume, nesse caso, também vai ser nula. Aí, quando a gente tem uma transformação cíclica, ou seja, um ciclo fechado, a gente fala no ensino médio que trabalho é igual à área figura aqui. Se ela está no sentido horário, o trabalho é positivo, então o sistema realiza trabalho. Quando é no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Então,
a vizinhança realiza trabalho sobre o gás. Aí, quando a gente tem uma transformação isotérmica, aonde a pressão vem derivada da equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT, aqui a gente sabe que o trabalho de 1 a 2 é a integral, né, de V1 a V2, pressão vezes a derivada do volume. Se a gente desenvolver essa relação aqui, a gente chega à conclusão que o trabalho, tá, de 1 a 2 é igual a nRT, que veio lá da equação de Clapeyron, vezes logaritmo neperiano de V2 sobre V1. É essa aqui que é a diferença de uma transformação isotérmica, certo? Agora, olha só o que o problema falou. A gente tem aqui, o primeiro eu vou botar assim, ó, de antes, que seria o meu estado inicial, para o meu estado ou a minha transformação 1. Depois, a gente tem da transformação inicial para a minha segunda transformação. Então, olha o que ele está falando. O gás ele está contendo 1 mol de gás ideal. Então, ó, o número de mol é 1 e o número de mol é 1. Certo? O gás ele é monoatômico e está inicialmente a temperatura T0. Então, aqui a temperatura é T0, né? E aqui a temperatura é T0. Pode ser levada a um estado inicial para um estado final através de 2 processos distintos. No primeiro processo, a temperatura do gás é mantida constante. Então, daqui para cá, eu mantenho a temperatura. No segundo processo, a pressão do gás é mantida constante. Então, veja bem, se aqui a pressão é P0, aqui a pressão é P0. Beleza? Sabendo que no estado inicial, o volume ocupado pelo gás é um volume V0, e seu estado final, o volume ocupado pelo gás é 4V0, então, ó, aqui é 4V0, aqui vai passar de V0, né? Então, vamos botar aqui, ó. Aqui vai passar de V0 para 4V0. Aí ele fala assim, qual é a razão entre a quantidade de calor absorvido pelo gás ao longo do primeiro processo e a quantidade de calor absorvida pelo gás no segundo processo. Ele quer o quê? Quantidade de calor. Então, ele quer a quantidade de calor absorvida no primeiro processo divididos pela quantidade de calor absorvido no segundo processo. Certo? Aqui a gente vai fazer agora o seguinte. Ele falou que o número de mol mudou? Não. Então, aqui continua com o número de mol igual a 1 e aqui o número de mol igual a 1. Certo? Para fazer a primeira transformação, ele disse o seguinte, quem ficou constante aqui? Não foi a temperatura? Então, isso aqui é uma isoterma. Então, se é uma transformação isotérmica, ou seja, onde T é igual, ou T0 é igual a T, a gente pode lembrar que ΔU é igual a 3 meios de NR vezes a variação de temperatura, certo? Porque a gente está falando em número de mol, então a energia interna é dada por essa relação de Clapeyron. Aí você pensa, houve variação na temperatura? Não. Então, ΔU é igual a 0, porque esse cara é igual a 0. Né? Pela segunda lei da termodinâmica, a gente sabe que ΔU é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Se esse cara é igual a 0, eu posso afirmar que a quantidade de calor é igual ao trabalho. É aí que a gente tem que lembrar o seguinte, que
o trabalho de uma transformação isotérmica, ele é dado por essa relação aqui. Então, se você não soubesse essa relação, você não conseguiria resolver essa questão. Que o trabalho de uma transformação isotérmica, ele vai ser igual a nRT logaritmo neperiano de V sobre V0, certo? Então, a gente sabe que, pelo que ele disse, o volume inicial é V0 e o volume final é 4V0. Então, aqui vai ficar assim, ó, quantidade de calor 1 é igual a nRT logaritmo neperiano de 4V0 por V0. Então, a gente sabe que a quantidade de calor 1 vai ser igual a nRT logaritmo neperiano de 4. Então, essa aqui é a minha primeira quantidade de calor. Agora, veja bem, ele quer a segunda. Então, eu vou copiar isso aqui, vou colocar ali embaixo para a gente resolver. Ó. Veja bem, agora eu quero encontrar a quantidade de calor 2, certo? A gente aqui vai ter que lembrar o seguinte. O P não permaneceu constante? Então, eu tenho uma transformação isobárica. Então, como é uma transformação isobárica, e a segunda lei da termodinâmica, ela diz assim, ó, ΔU não é igual à quantidade de calor menos o trabalho, mas eu não quero a quantidade de calor, então eu posso dizer assim, que a quantidade de calor vai ser a variação de energia interna mais o trabalho. A variação de energia interna, a gente escreve assim, ó, ΔU é igual a 3 meios de nR ΔT. E trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Aqui ficou legal, porque eu tenho a variação de volume e a pressão permaneceu constante. Porém, olha só, eu preciso da temperatura para determinar a variação da energia interna. Então, quanto que vale essa temperatura? Aí eu tenho que lembrar lá dos gases perfeitos, que diz o seguinte, quando eu tenho uma transformação isobárica, o meu P0, V0, T0, o famoso PVT Polvotó, ele vai ser assim, ó, se eu cortar as expressões, fica V0 sobre T0 é igual a V sobre T. Então, pensa comigo. Se o volume inicial é V0 e a temperatura inicial é T0, quando o volume for 4V0, quanto que vai ser a temperatura final? Então, a gente sabe que eu simplifico V0 com V0 e chego à conclusão que a temperatura final é 4T0, certo? Então, aqui vai ser igual a quem? 4T0, certo? Só que a gente tem que ter o cuidado. Eu não tenho aqui variação de temperatura. Então, a variação de temperatura vai ser igual a quem? Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, o meu ΔT vai ser 4T0 menos T0. Então, a variação de temperatura vai ser 3T0. A minha quantidade de calor 2 vai ser igual, o ΔU, eu posso escrever assim, ó, 3 meios de nR que multiplica o ΔT, que no nosso caso é igual a 3T0. Mas, como é que vai ficar aqui? Não é P vezes ΔV? Então, eu vou botar assim, ó, a pressão, que a gente sabe que a pressão é P0, e a variação de volume, que ó,
é 4V0 menos V0, né? Então, eu sei que o meu Q2 vai ser 3 vezes 3, 9 meios de nRT0, mais 3P0, V0. Beleza? Aí a grande sacada aqui é o seguinte. Vou mudar de cor novamente. Lembra da equação de Clapeyron? O que diz a equação de Clapeyron? A equação de Clapeyron não é PV igual a nRT? Eu não tenho aqui P0, V0. Então, se eu botar P0, V0, esse cara é T0. Se eu substituir o P0, V0 por nRT0 aqui, a minha relação vai ficar assim, ó. Q2 é igual a 9 meios de nRT0 mais 3 nRT0. Então, a quantidade de calor 2 vai ser, aqui é 1, né? Então, o mínimo é 2. Então, 9 nRT0 mais 6 nRT0. Aí eu chego à conclusão que a minha quantidade de calor 2 vai ser 9 mais 6, 15 nRT0 divididos por 2. Então, essa aqui é a minha quantidade de calor 2. Aí, agora eu vou fazer a minha relação, né? Porque se a gente pegar, deixa eu copiar esse cara aqui, ó. Se a gente for copiar esse cara aqui e vou colocar lá em cima, ó. A gente não sabe que o Q1 é igual a nRT, logaritmo neperiano de 4, e o meu Q2 é igual a esse, e ele não quer Q1 sobre Q2, então eu boto assim, ó. Q1 sobre Q2 vai ser igual a nRT0, logaritmo neperiano de 4, divididos por 15, nRT0, tudo isso divididos por 2. Se a gente simplificar o nRT0 com nRT0, vai ficar assim, ó, Q1 sobre Q2 vai ser igual a ln de 4, que divide 15 meios. Então, isso aqui vai ser, repete a primeira, né? E inverte a segunda. Então, Q1 sobre Q2 vai ser 2 ln de 4 divididos por 5. 2 ln de 4 divididos por 5 está na letra A resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.